Veja os destaques de hoje do Jornal da Guanaré. Secretaria de Governo de Caxias divulga balanço da operação conjunta. Carne vermelha sofre aumento nos preços. Novo auxílio vai beneficiar mais de 46 milhões de pessoas. Nutricionista alerta para os riscos e a delícia de adoçar a vida. E ainda nesta edição, aumenta a procura por ajuda espiritual durante a pandemia. 23 de março de 2021, o Jornal da Guanaré está no ar. Boa tarde. Dezenas de estabelecimentos foram fiscalizados durante a operação conjunta entre órgãos municipais e estaduais para garantir o cumprimento do decreto 133 do município. Quem teimar em descumprir as regras poderá ter o alvará de funcionamento suspenso. A fiscalização ao cumprimento do decreto 137 da recomendação conjunta do Ministério Público e o município visitou 20 comércios no fim de semana. Segundo o secretário de Governo de Caxias, Fernando Ferraz Gomes, 5 desobedeceram o decreto. São fiscalizados, em média, por estabelecimento prévio, 20 estabelecimentos, além dos estabelecimentos que nós recebemos denúncia e os encontrados ao longo da trajetória. Desses estabelecimentos, há uma média de 20% a 25% dos estabelecimentos eles estão abertos, e aí são nesses estabelecimentos que solicitamos o fechamento. Os estabelecimentos só poderiam funcionar até às 10 horas da noite. Quem desobedeceu foi notificado. A operação realizada com a participação das Forças de Segurança, da Secretaria de Meio Ambiente e do Ministério Público terá continuidade no próximo fim de semana. Quem teimar em desobedecer as regras para o controle do índice de contaminação do vírus da Covid-19 pode ter o alvará de funcionamento suspenso. Como é uma suspensão, não é um cancelamento, há uma suspensão momentânea para que ele, num terceiro momento, verificar se ele está cumprindo as determinações. Cumprindo as determinações, o estabelecimento volta a funcionar normalmente. E olha só, uma boa notícia para o consumidor. Após 6 altas consecutivas, foi anunciada uma redução no preço da gasolina nas refinarias pela primeira vez neste ano. É a primeira queda no preço do combustível. Este ano, desde janeiro, já havia subido 6 vezes. O preço médio da venda da gasolina nas refinarias passará a ser R$ 2,69 por litro, ou seja, uma queda de 0,14 centavos, o equivalente a 5,28%. O preço do diesel não será alterado e permanece em 2,86 por litro. Mudando de assunto, o prédio da sede da Câmara Municipal de Caxias passou por uma nova desinfecção geral. A nova limpeza da sede do Legislativo caxiense ocorre pouco mais de 30 dias depois que 14 de seus servidores testaram positivo para a Covid-19 e visa garantir a realização de um ambiente de trabalho mais seguro. A Câmara Municipal de Caxias, nesta segunda-feira, não realizou sessão como estava previsto. A presidência da casa, inclusive, solicitou a realização de sanitização em toda a área do plenário da casa. Lembrando que, durante a semana, o vereador Teódulo Aragão, que é o presidente da Câmara, testou positivo para a Covid-19 e, por conta dessa realização da sanitização, a sessão ela foi suspensa. Posteriormente, ainda não há data determinada se vai acontecer nessa quarta-feira, mas a Câmara deve divulgar o dia da realização da sessão. Há uma previsão de que seja para esta quarta-feira, porém, cabe esperar o posicionamento da casa, principalmente, ou da presidência da Câmara Municipal. Quem sabe pode também ser adiado para a próxima segunda-feira. Outras informações em nossa programação, Júlio Silva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré. Olha só, a carne é uma das principais proteínas da cultura alimentar brasileira.
Porém, levar o produto para casa está ficando cada vez mais difícil por conta da alta do preço. A carne é uma importante proteína na cultura alimentar do brasileiro. Porém, levar o produto para casa está ficando cada vez mais difícil por conta da alta no preço. A chiadeira é geral. O consumidor até que olha, pensa direitinho, mas na hora de levar para casa, a quantidade nem sempre é a desejada. A gente vai trocando um pouco, né? Carne, frango, peixe, mas tudo, não tem nada que esteja barato não, mas a gente está tentando amenizar, né? Fazer o que pode. Essa consumidora já tem até umas receitas para tentar fazer a quantidade menor de carne render um pouquinho mais. A gente fica driblando, né? Um dia come ovo, um dia come sardinha, para ir sobrevivendo, né? Faz um caldo, um mingau da caridade, compra uma carninha moída e fica rendendo aquela coisinha, coisa de mãe que faz render as coisas. Enfim, assim a gente vai vivendo, mas está difícil, viu? Este gerente explica que escuta a reclamação de clientes diariamente. Segundo ele, a queda nas vendas de carne bovina já chegou a 20%. Hoje a principal reclamação é o preço da carne, que houve um aumento muito acentuado. Desde o ano passado para cá, a gente teve um aumento enorme, assim, nunca visto em anos anteriores. Chegou a um patamar que muitos clientes mudaram totalmente para outro tipo de proteína. Além da pandemia, que atenuou mais a produção, isso vem já de meados de 2019. Com o fim com a escassez de boi gordo, e a demanda internacional, hoje a alternativa é procurar os tipos de proteínas, como o frango, carne suína, o próprio peixe. As pessoas vão se virando como podem para ter alternativa de proteína melhor, e deixar a carne mesmo quase que em segundo plano. Essa alta nos preços da carne bovina tem uma explicação que vai muito além da pandemia do novo coronavírus. A inflação das carnes apresentou aumento de preços de 1,72% no mês de fevereiro e acumula alta de 1,63% em 2021. De acordo com a FAO, isto vem ocorrendo pela forte demanda de importação global, enquanto surtos de gripe aviária restringiram as exportações de aves em vários países europeus. Além disso, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a alta de preço também decorreu da menor disponibilidade de gado para o abate desde 2020, assim como pela seca mais prolongada do que o normal que teve no fim do ano passado, o que levou a um atraso na produção do boi de pasto. Outro ponto importante é que a sustentação dos preços também tem relação com a desvalorização cambial. Com o dólar mais alto, o produtor prefere vender para o mercado externo do que fornecer para o mercado local. Nós tivemos um aumento de mais de 50% no valor dos produtos. Um colchão mole ou contrafilé, que eram carnes básicas, acabaram sofrendo um aumento que ia de R$25 a R$28 o quilo e está indo para R$40 o quilo do contrafilé, por exemplo. O colchão mole, R$38 o quilo. Então foram aumentos substanciais que pesam muito no bolso. Com essa alta nos preços, a melhor alternativa é realmente variar nos produtos que a gente leva para a mesa todos os dias. E olha só, a unidade de pronto atendimento de Caxias UPA está recebendo os pacientes que não têm síndromes gripais para ajudar a desafogar o Complexo Hospitalar Gentil Filho. Atualmente, a UPA conta com mais de 150 profissionais que diariamente dão assistência aos caxienses que precisam de atendimento de saúde. Com a grande procura pelo atendimento ao Complexo Hospitalar Gentil Filho, o fluxo de atendimento mudou na unidade de pronto atendimento de Caxias, que está recebendo pacientes que não têm sintomas de síndromes gripais para ajudar a desafogar o complexo hospitalar, a fim de que o enfrentamento à Covid-19 aconteça de forma efetiva e com êxito. O diretor da UPA, Leoscar Pinto, participou do programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM e falou sobre a parceria entre as unidades hospitalares em que todos estão se ajudando. Eu acredito que hoje, para tudo funcionar de forma correta, de forma com muita excelência, com eficácia, tem que agir como a saúde de Caxias vem trabalhando, em rede. Uma rede fixa, resistente, entrelaçada, trabalhando junto para buscar o melhor para a população. Atualmente, a UPA conta com mais de 150 profissionais
que diariamente dão assistência aos caxienses que precisam de algum atendimento de saúde. Então, hoje nós contamos com os profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todas as necessidades que a população venha a ter, estamos preparados para receber. O diretor também deixou um recado à população para que todos possam se proteger, sem dar chance para o inimigo comum, a Covid-19. Saia se realmente for preciso, se realmente houver essa necessidade. O que a gente vê nas ruas, infelizmente, hoje, os bares, muitas vezes no interior, principalmente lotados, as pessoas que não se cuidam, não usam álcool, não usam máscara, e a gente assim está dando chance para o inimigo, né? Já diz o ditado que não se deve dar chance para o azar, mas tem que partir do povo primeiro, nos ajudar a salvar eles próprios, e a nós todos. Ele destacou também que o vírus age de modo diferente em cada pessoa. Por isso, o mais importante é não pagar para ver. A prevenção é sempre a melhor estratégia. É uma doença traiçoeira que de uma forma pode agir em mim, de outra forma pode agir em você. Então não dá para ficar contando com essa sorte. Eu não tenho comorbidade, estou tranquilo. Vou para o carnaval, vou para a festa, vou fazer o que me der na telha. Mas que às vezes a sua carga viral para você não causa grandes danos. Mas às vezes para o idoso que está na sua casa pode causar para uma criança. E hoje nós estamos vendo, infelizmente, que os casos de Covid de criança estão aumentando, infelizmente. Então a gente tem que ter esse cuidado. E veja, depois do intervalo, o novo auxílio emergencial vai beneficiar mais de 46 milhões de brasileiros. E ainda as notícias do esporte com Vanderlei Araújo. A gente volta já já. Já estamos de volta, 12 horas e 15 minutinhos. Agora a gente vai trazer para vocês o boletim atualizado de Caxias, com os dados dos últimos casos confirmados, testes rápidos, internações, recuperados e óbitos em nosso município. A gente chama a atenção para os casos confirmados, recuperados e óbitos, gente. Confirmados já passam mais de 7 mil. Ao todo, em Caxias, nós já temos 7.747 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Casos recuperados, 7.216 pessoas. Ou seja, ainda temos mais de 400 pessoas aí se recuperando da Covid-19. Óbitos, nós tivemos um acréscimo, já são 170 pessoas que perderam a luta para a Covid-19. Realmente é um dado lamentável e que fica aqui o nosso apelo para você aí de casa manter as medidas restritivas, uso da máscara, álcool em gel, evitar sair de casa só se realmente for necessário. Vacinas no município, doses recebidas, 18.562 doses. E doses aplicadas, 14.167. Lembrando que a vacinação ali no centro, no ginásio poliesportivo, continua para idosos a partir de 73 anos. Milhões de casos de Covid já foram contabilizados desde o início da pandemia. Em 24 horas foram confirmados 49.293 novas infecções. A quantidade de pessoas que não resistiram à Covid subiu para 295.425. Em 24 horas, para vocês terem uma ideia, no Brasil foram registradas 1.383 mortes. Ainda 3.263 óbitos em investigação, já que em alguns casos o diagnóstico só sai após a morte do paciente. Os novos dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde e seu balanço diário publicado foi na noite de ontem. A atualização é elaborada a partir das informações levantadas pelas autoridades estaduais e locais de saúde sobre os casos e mortes provocados pela Covid-19. Fica aqui o nosso apelo. Nós temos um decreto aí, 137 do município, comerciantes, donos de bares e restaurantes cumprirem o decreto. E você aí de casa tem uma responsabilidade também muito grande. Use máscara, álcool em gel sempre que precisar sair.
E olha só, o trabalho de higienização de espaços públicos continua em Caxias. Dessa vez foi a vez do Hospital Macro-Regional também passar por uma desinfecção. A Prefeitura Municipal de Caxias retomou os trabalhos de desinfecção das vias na cidade de Caxias. Esse trabalho foi reiniciado na última sexta-feira, inclusive por toda a região do Centro Histórico de Caxias, inclusive em frente também ao Complexo Hospitalar Gentil Filho e ruas do bairro Seriema. Esse trabalho ele vai ser agora realizado constantemente. Nesta segunda-feira, o trabalho continuou e a equipe que está utilizando o carro atomizador para realizar a desinfecção das ruas de Caxias esteve também em frente ao Hospital Macro-Regional. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré. E o novo auxílio emergencial será limitado uma pessoa por família, pago em 4 parcelas mensais a partir de abril até junho deste ano. As regras estão definidas em uma medida provisória. Nova rodada do auxílio beneficiará mais de 45 milhões de pessoas. O novo auxílio emergencial será limitado a uma pessoa por família, pago em 4 parcelas mensais, a partir de abril, que vai até julho desse ano. As regras estão definidas em medida provisória, assinada na última quinta-feira, dia 18, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O valor do auxílio emergencial, em média, será de R$ 250, sendo que mulheres, chefe de família, monoparentais, terão direito a receber até R$ 375. Pessoas que moram sozinhas, a chamada família unipessoal, receberão apenas R$ 150. Poderão receber o novo auxílio emergencial indivíduos de famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até 3 salários mínimos. Assim como em 2020, os integrantes do programa Bolsa Família, aptos a receber o auxílio, poderão optar pelo benefício que for mais vantajoso e receberão o recurso conforme o calendário habitual do Bolsa Família. Na lista dos que não poderão receber o auxílio, continuam como no ano passado. São eles, trabalhadores formais e que recebem benefício previdenciário. E quem recebe benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, ou ainda quem é do Programa de Transferência da Renda Federal, com exceção do Bolsa Família e do PIS/PASEP. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem as notícias do esporte com Vanderlei Araújo. E já estamos de volta, 12 horas e 23 minutos, para aquele momento bem descontraído do nosso JG, que é a participação do Vanderlei Araújo com as notícias de esporte. Boa tarde, Vanderlei. E aí, o que é que você traz para a gente hoje? Boa tarde, Soyara. Boa tarde, você de casa. E olha só, nesse final de semana, em Caxias, somente uma competição teve jogos realizados. Olha só, o Bangu venceu por 3-0 a equipe do Visão de Águia e o Sampaio Caxias venceu o Amigos do Arena por 1-0. Esses jogos foram válidos pela segunda rodada do torneio Arena Gol de Placa, lá no Eugênio Coutinho. E também um trio de árbitros maranhenses foram responsáveis pela direção da partida no estádio Rei Pelé em Maceió, onde o CRB venceu por 2-1 a equipe do Botafogo. Os árbitros maranhenses que participaram dessa partida foram o Ranilton Oliveira, de Imperatriz, Antônio Fernando, de Bacabal, e o Rafael Max, aí de São Luís. E também no final de semana, o Sampaio Corrêa também jogou pela Copa do Nordeste e empatou em 1-1. Ontem, o técnico Rafael Gonais fez uma avaliação da equipe nos últimos jogos e também criticou a arbitragem que comandou a partida no empate. Ficamos realmente muito satisfeitos por aquilo que a equipe apresentou nesse último jogo contra o Vitória. Para falar a verdade, a equipe vem numa evolução, né? Nós
Eu lembro do primeiro tempo do jogo contra o Juventude, no campeonato estadual. Alguns momentos, talvez o segundo tempo do jogo contra o Fortaleza. No mais, a equipe vem sempre numa crescente, com bom entendimento de uma forma geral, já que nós estamos fazendo um ótimo rodízio, né, com os jogadores, então todos eles têm, dentro das suas características, experimentado aquilo que são com as ideias de jogo e executado bem, tendo em vista o tempo que nós temos de preparação e o tempo que nós estamos juntos. Então, infelizmente, nesse jogo contra o Vitória, nós fomos muito prejudicados. Já é algo que já aconteceu em outros jogos, né? O jogo contra o Sport, o próprio jogo contra o Rio Branco também. São situações que a gente não fica usando como justificativa e como muleta, mas que está bem evidente, que a gente fica muito chateado por ter perdido pontos, né? Nos prejudicado de uma forma geral, né? Expõe o trabalho, o resultado acaba, somos dependentes do resultado, e isso acaba piorando o julgamento, né, em relação àquilo que vem sendo feito no nosso dia a dia, comissão e jogadores, que vem sendo muito bom. Então, a expectativa é justamente essa, de ser um novo jogo, uma nova oportunidade, para que a gente possa, sempre respeitando os adversários, mas para que a gente possa fazer um bom jogo e ser merecedor da nossa primeira vitória. Olha, depois de as meninas da Ferroviária terem sido campeãs da Libertadores, Soyara, da Libertadores Feminina, que é a competição aqui, digamos, da Sul-Americana, os times aqui que fazem parte do continente sul-americano. Aí a jogadora Marta, de futebol profissional, a caxiense, Marta Sintra, tem sido destaque por onde ela passa, e com uma carreira promissora, ela saiu do Grêmio de Porto Alegre para a Europa, e lá ela já foi campeã nacional com a equipe do Benfica, que é a equipe que ela está representando nesta temporada. E ela tem dado muito orgulho para a sua família, que aqui de Caxias tem mandado muitas energias positivas para a Marta, e a gente tem aí uma entrevista com o pai dela. Sempre nós apoiamos Marta, ensinamos o caminho bom, caminho ruim, até porque antigamente nós somos desportistas, né? Eu já joguei profissional aqui na cidade, a mãe dela também já teve várias conquistas aqui no handebol, começou também pelo futsal, e isso é o que tem aquela grandeza de dar aquele apoio para a Marta, que isso influi muito para ela. A Marta tem um potencial muito grande, mas só que as coisas não acontecem por acaso, você tem que trabalhar. No futebol tem um ditado que quem trabalha, Deus ajuda, né? Então, foi uma coisa que aconteceu rápido. Terminou o contrato com o Grêmio, o próprio Grêmio queria renovar, tivemos proposta do Palmeiras, mas Deus abençoou que chegou essa proposta do Benfica na nossa porta, e nós conversamos e agarramos com os unhas de dente para a Marta poder se destacar mais ainda no futebol mundial. Realmente um futuro muito, muito promissor. Soyara, a Marta, que jogou aqui em Caxias, passou por várias equipes no Nordeste. Na temporada passada, ela jogou no Grêmio de Porto Alegre, e aí, como o pai dela falou, houve muitas propostas do Palmeiras e de outras equipes. Acabou aparecendo a proposta da Europa e ela foi. Uma família inteira de talentos, viu? Que Exatamente. O pai falou que a mãe, o pai, todos já foram jogadores. A mãe da Marta, jogadora de handebol, o irmão dela também, o pai dela, jogador de futebol, e ela não poderia ser diferente, né? Tá aí despontando, inclusive já foi convocada para a seleção brasileira várias vezes na base. Então agora ela vai jogar, essa Marta caxiense, viu, gente? Na Europa. Exatamente, ela joga, que orgulho, joga no Benfica, e no jogo passado, nesse final de semana, ela marcou um dos gols da goleada do Benfica lá em Portugal. Ótimo. Obrigada, Vanderlei, pelas informações de esporte de hoje. Ok, Soyara. Obrigado a você também de casa, e até amanhã. E agora a gente vai falar de uma atividade praticada há muito tempo. A piscicultura refere-se a cultivo de peixes, principalmente de água doce. A gente vai conhecer agora a história do produtor Vicente, que há mais de 20 anos pratica essa atividade em Caxias. No bairro Sulina, em Caxias, o pequeno produtor Vicente Neto trabalha a piscicultura. O mercado movimentou no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, mais de 8 bilhões de reais.
ao atingir em 2020 mais de 802 mil toneladas comercializadas do produto. Seu Vicente vê possibilidades de crescimento na área, que se mostra promissora, e para isso ele está modificando a técnica de produção. Estamos pretendendo crescer, só que nós estamos passando por uma transformação aqui na nossa criação, tá entendendo? Nós produzíamos em tanque escavado, que a gente chama que é o tanque escavado mesmo na terra, tá entendendo? E agora nós estamos mudando para o sistema de tanque concretado, que a gente chama sistema RACE, que é o sistema de recirculação de água. Esta é a técnica chamada de aquaponia, que de forma colaborativa e integrada trabalha a criação de organismos aquáticos e o cultivo de hortaliças. Nós preferimos trabalhar com esse tipo de criação, de sistema, porque não usa muita água, entendeu? Não agride muito também a natureza. O pessoal está usando, adaptando, fazendo a hidroponia, entendendo? Com a aquaponia, que é o sistema de água, criação de peixe e com a horta. Já são mais de 20 anos na atividade, mas sempre levada de forma tímida. Pelo menos 2 vezes ao dia, ele faz o trabalho de alimentação dos peixes. Dependendo da quantidade de tanque, tá entendendo? Você pode estar atividade o ano todo. Mas como eu ainda tô engateando ainda, para se dizer, entendendo? Estou começando ainda mais mudando agora para esse sistema aqui. Nós ainda não começamos ainda a ter o lucro, nós não tiramos lucro ainda aqui. A produção é pequena e para gerar um pouco mais de lucro, ele vende para a própria vizinhança. Nós preferimos vender mais aqui pela vizinhança porque o preço é melhor, entendeu? E não tem aquela concorrência do mercado e lá tem um atravessador. Também para quem é pequeno é complicado a gente pegar e levar direto do mercado, porque hoje a ração está muito cara, tá entendendo? E aí a gente não, a margem de lucro é muito pouca. A gente prefere vender mais na vizinhança do que levar do mercado. E o açúcar é um alimento bem perigoso quando o assunto é alimentação saudável. Ele parece inofensível, mas não se engane, pode trazer muitos problemas para a saúde. O açúcar é um vilão quando o assunto é alimentação saudável. Esse alimento aparentemente inofensivo pode trazer problemas para a saúde. Pensando assim, foi que o Kemuel decidiu mudar os hábitos alimentares. Com 121 quilos e sedentário, ele resolveu mudar o cardápio, ainda mais com os riscos de contrair a Covid-19. Esse sobrepeso, essa obesidade, né, te leva a você ver no noticiário pessoas que têm um peso bastante elevado, né? O vírus é muito mais agressivo, né, para essa gama de pessoas, né? E tendo em vista isso, eu me preocupei e decidi mudar radicalmente, mudar de vida, né? Ter uma atividade física muito certa, né? Religiosa todos os dias, toda manhã eu tenho minha atividade física, eu não negocio isso, né? Aliado a essa alimentação, essa nova alimentação, né, zero açúcar na minha vida, que me fez perder bastante peso nesse período. Kemuel está no processo inverso. Isso porque, durante a pandemia, muita gente aumentou o consumo de alimentos ricos em açúcar e carboidratos. É que com o isolamento em casa e com a ansiedade, as guloseimas estão ocupando cada vez mais espaço na vida dos brasileiros. Esta nutricionista descreve como muita gente tem se alimentado de forma errada. Você está, de manhã come algo que tem açúcar, um pão francês com um café com açúcar, aí daqui a pouco você já lancha um biscoito que tem um excesso de açúcar, na hora do seu almoço você come mais carboidrato, tipo arroz branco, macarrão, farinha, mistura todos esses tipos de carboidrato que se transformam em açúcar. E também, aí o outro lanchinho, aí já vai uma barra de cereal, que a gente se engana pensando que tem cereais, mas tem mais açúcar do que a própria fibra, né? E também, à noite, a gente acaba comendo algo que tem mais carboidrato, que também se transforma em açúcar. Então, todas as nossas refeições acabam que são ricas em carboidratos, que se transformam em açúcar, se transformam em glicose no nosso sangue. O Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação, MEC, deve divulgar até o final de março o cronograma de repasses dos recursos da União para o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de valores dos profissionais da educação, que em 2021 deve totalizar 179 bilhões de reais. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro.
O Instituto Federal, e agora mudando de assunto, mais ainda falando de educação, o IFMA Campus Caxias oferta 80 vagas em 2 cursos superiores, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Ao todo, o IFMA disponibiliza 1.620 vagas, distribuídas em 42 cursos. Os estudantes que participaram do Enem em janeiro já podem verificar a lista de cursos oferecidos por meio do SISU. Quem está interessado em vagas no IFMA Campus Caxias, a instituição está oferecendo nessa primeira fase de 2021 vagas em todo o Maranhão, 1.120 vagas em todo o estado, e em Caxias especificamente estão sendo oferecidas 80 vagas, 40 no curso de zootecnia e 40 no curso de ciência da computação. As pessoas têm de 6 a 9 de abril para fazer a verificação da vaga que deseja e fazer a inscrição para participar do processo seletivo para as vagas. E se ela não conseguir, ela tem também até o dia 15 para se inscrever para participar no cadastro de espera. Repetindo aqui o número de vagas oferecidas pelo IFMA em Caxias: zootecnia 40 vagas e ciência da computação mais 40 vagas. Se a pessoa conseguir a vaga em um desses cursos, ela deve ficar atenta, porque o IFMA vai divulgar posteriormente a data de matrículas e como ela vai fazer esse procedimento, se é por meio da internet ou presencial. Com imagens de Antonioni Júnior, Cláudia Brasil, para a TV Guanaré. E agora a gente vai falar de um assunto muito interessante. Muitas pessoas têm buscado ajuda espiritual para pedir equilíbrio para conseguir enfrentar dificuldades durante a pandemia. É o que mostra a reportagem de Cláudia Brasil. Os pontos no chão, velas acesas para os santos e orixás, os trabalhos na Umbanda para alcançar prosperidade na vida financeira e felicidade no amor sempre foram os principais motivos que levavam muita gente aos congás e centros umbandistas. Após o início da pandemia, a realidade aqui no Congá de Oxóssi é outra. As pessoas vêm para pedir principalmente força para enfrentar esse momento difícil. O pai de santo, Wilson Lopes, revelou que muita gente tem vindo em busca de ajuda espiritual para pedir equilíbrio para suportar as dificuldades trazidas pela pandemia. A pandemia fez com que as pessoas procurassem mais os centros de Umbanda, não só para cura espiritual, mas também para pedir socorro, para acalmar até a alma, o coração de quem está com um parente, um amigo, uma pessoa hospitalizado. Vem pedir para enfrentar um momento difícil, vem pedir para poder ter força, vem pedir para que seja libertado dessa doença. Entre os rituais praticados dentro do Congá, os nomes das pessoas que pedem por auxílio são colocados no altar. O pai de santo chama a atenção das pessoas que buscam a ajuda da espiritualidade que façam a sua parte. A prevenção, independente do credo religioso, é essencial neste momento. Não adianta vir pedir ajuda e depois que melhora, ou então que depois que o seu parente sai da pior, porque tem muitos que vão para pior, e volta como se a vida tivesse normal. É o que eu digo até para os filhos e filhas da casa. Não adianta você vir para cá quando se tem atividade, que nós suspendemos as atividades, não adianta vir para cá, usar máscara, usar álcool em gel e depois ir para um barzinho, para um banho, e ao centro da cidade sem necessidade. Isso também não adianta. E o Jornal da Guanaré termina aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Fique agora com o programa A Hora do Povo com Mário Júnior. Até amanhã.